sobe um pouquinho por conta disso. Vai ficar menos EW, mais 2V3. Mais V3, aí menos 4, V3, menos 4, V4 gate, e menos 4, V4 W. E aí o mais 4. Então a gente começa sempre pelo fator mais 4, as linhas externas, então a gente vai ficando agora no padrão. Linhas externas de A, linhas externas de A. Sempre, geralmente, o campo bosônico, né, que tem propagação 1 sobre K2, ele sempre aparece com menos, né, assim, o campo fermiônico com menos 3 meios, né, claro, 4 dimensões. Vou dar uma olhadinha no inverso, então aqui eu tenho 2V3, 2V3, 3V3, 4V3 e 4V3 cancela. 2V4, mais 4V4, menos 4V4. 4V4, menos 4V4, então ficou uma coisa agora sim, a gente tem uma contagem renormalizada. Então o power count agora melhorou bastante por conta daquele tempo que nós temos de né? Vou ter que acabar hoje meio dia e meio, tá gente? Porque eu tenho um compromisso mais de tarde, eu aqui não sei mais se eu falo. Professor, esse termo pode ser encarado como se fosse uma condição subsidiária? Eu disse não. Eu acredito que não, mas vamos pensar aqui rapidamente juntos. Não, eu estou pensando que se fosse, por exemplo, uma renormalização da teoria de Proc. Certo. Daria para fazer por esse caminho também. É pela... colocar um termo desse tipo na Lagrangiana. Isso. E o power count daria um resultado desse tipo. Exato. Só que pelo seguinte, não, quer dizer, geralmente quando a gente olha a condição subsidiária, quer dizer, é uma condição derivada das equações de movimento. Né? Vamos dar uma olhadinha só para o que você falou aqui. Então, se a gente olhar a condição aqui, vamos dizer, esse termo aqui, ele é dado, então esse termo aqui dá nas equações de campo, né? Vamos pegar o campo livre. Então, isso aqui vai ficar dmi, wmi livre, né? Esse termo aqui, ele vai dar para nós, se a gente quiser pegar o caso dele, dmi, wmi, você integra por partes aqui, então você vai produzir aqui um dmi, wmi. E depois o termo de massa, mais M2WI. Então essa aqui seria, vamos dizer assim, a equação do campo livre. Você concorda comigo? Né? Aí se a gente tira a derivada, tira a divergência dessa equação, esse termo aqui, vamos dizer, o dmi dessa equação. Então isso aqui é zero. Aí aqui eu produzo um D'Alembertiano. E aqui eu produzo uma divergência de W. Então a gente mostra o seguinte, que D'Alembertiano mais M2 divergência de W. Então isso aqui, vamos dizer, isso aqui seria condição subsidiária. Quer dizer, a divergência agora do campo, ela adquire o caráter de um campo escalar. Ela se comporta como um escalar, né? Tipo Klein-Gordon. Você tem uma equação de Klein-Gordon para a divergência do W. Então, nesse sentido, a gente não teria tanto uma condição subsidiária. Né? Quer dizer, a condição subsidiária seria a equação de movimento para a divergência do campo. Mas isso apareceu também quando a gente separou em isso, o campo e a mesma coisa, né? Isso está embutido na equação de campo. A propagação do campo ela já embute essa condição para você. Porque se você, no fundo, se você fizer o seguinte, se você quebrar esse campo aqui, aqui, claro, eu botei o parâmetro xi. Então aqui, na verdade, aparece o xi. Então é claro, o polo, quer dizer, devido à divergência de W, a massa dele é M2 sobre xi, que é aquela que nós tínhamos visto no propagador. Quer dizer, sai daqui. Se a gente, no fundo, pegar essa equação e projetar na parte transversa, isso aqui vai dar, isso aqui vai ser, eu vou ter a parte, isso aqui vai ser, isso aqui é puramente transverso. Então isso aqui é transverso, e daqui, deixa eu tirar essa divergência. Então quando a gente pegar essa equação aqui e decompor na parte transversa, mais a parte longitudinal, a parte transversa aqui mora, por causa do dmi. Então vai ficar dmi wmi longitudinal. Aqui eu vou ter M2W longitudinal mais W transverso mais W longitudinal. E aqui eu vou ter dmi na parte transversa. Então, daqui você lê duas equações. Se você projetar essa equação na parte transversa, a gente ganha D'Alembertiano mais M2, W transverso igual a zero.
E se eu projetar na parte longitudinal, a gente ganha psi da Lambertiano mais N2, W longitudinal é igual a zero. Então a gente verifica a presença, né, das duas massas, N2 e N2 sobre psi, quer dizer, projetando essa equação. Ou como o Guga falou, tentando tirar uma condição subsidiária daí, o que a gente ganha é a equação de campo para a divergência do W. Então, quer dizer, a parte longitudinal do W agora, ela ganhou o status de um campo. Ela se propaga e ela tem uma massa própria. Antes não. Sem esse termo, ela era um espectador, ela não tinha dinâmica dela. A equação de movimento dela seria livre, né? O campo livre seria W igual a zero, parte longitudinal. E a condição subsidiária, né? Seria que quando a gente diz que aquele campo sem isso aqui, se a gente pegar só o campo de Proctor, não tem isso aqui. Aí a gente projeta essa equação, na parte transversa, na parte longitudinal, a parte longitudinal morre aqui. E aí dá Lambertiano mais N2, W transverso igual a zero. Vamos mostrar, tá bom. A parte transversa, que é a parte de spin 1, tem massa N2. Mas aí a parte longitudinal está aqui. W longitudinal igual a zero. Mas W longitudinal igual a zero é justamente a condição subsidiária do campo de Proctor. Então fica tudo amarradinho dessa forma. Então eu diria que talvez não fosse razoável de pensar que aqui é uma condição subsidiária. Quer dizer, claro, a condição subsidiária que sai daqui já é essa equação de campo. Essa já é a opinião do nosso einsteiniano. Qual? Que digamos, o grupo de Lorentz, ele está no spin zero. Agora, o spin zero ele tem que ter uma dinâmica. Sim, sim. Então, quer dizer... Ele não é um espectador. Ele não é um subsidiário. Entendeu assim? Quer dizer, ele tem que ter uma dinâmica. Porque Einstein falou da invariância da luz, a invariância da luz falou do grupo de Lorentz, e o grupo de Lorentz deu spin 1 e spin 0 também. Então, o spin 0 tem que ter uma dinâmica. E não ficar cortando a dinâmica dele. Eu entendo o que você está falando. Eu acho que vocês diraquianos têm... Não, eu entendo o que você está falando. Não, francamente falando, eu acho que eu entendo o que você está falando, mas eu acho que tem duas coisas que tem um jogo aí que tem que ser pensado. O argumento não é tão liso assim. Pelo seguinte, uma coisa é você, vamos dizer, seguindo o teu pensamento einsteiniano, a relatividade especial me deu. A relatividade especial, ela está me dando uma coisa, as representações do grupo de Lorentz, elas não envolvem massa, elas são representações de puro spin. Então vamos dizer o seguinte, você, pela análise das representações do grupo de Lorentz, você tira vários spins, né, em grupo associados a um certo campo. Agora, quando você vai para Poincaré, você faz uma extensão. Então, você está introduzindo um grupo maior, porque agora você está introduzindo as translações, você traz um outro número quântico, que é a massa. Então, o que nem sempre acontece, quer dizer, olhando também einsteinianamente, do ponto de vista da teoria de grupo, né? O que a gente tem os campos são representações irredutíveis do grupo de Lorentz. As partículas são representações irredutíveis do grupo de Poincaré. Uma coisa é, então, quando você olha as representações de um grupo mais amplo e você embute as representações do subgrupo dentro desse grupo, quer dizer, então, os campos, né, relativísticos, eles são representações do grupo de Lorentz, então eles são um subgrupo de Poincaré. Então, a representação agora de Poincaré, que introduz a massa, ela certamente vai mexer na questão do spin. Então, eu acho também que não é imediato que só porque o campo tem todos aqueles spins, se você coloca a massa, você é obrigado a propagar todos os spins, porque agora você está dentro de um outro grupo, você está olhando agora o campo do ponto de vista da partícula e como representação do grupo de Poincaré. Então, tem duas coisas embutidas com Einstein. Einstein não é só Lorentz. Einstein é Lorentz mais Poincaré. Poincaré também é relatividade restrita. Só que é quando você introduz o número quântico de massa. Então, quando você tem só o número quântico de spin, você tem uma situação. Mas agora, quando você introduz massa e spin, você passa para outra situação. Então, se a massa é zero e o spin não é zero, grupo de Lorentz, se a massa é zero e o spin não é zero, você tem só duas helicidades. Então, você mata todos os modos intermediários. Uma partícula de spin S e massa zero, apesar da relatividade que ela poderia ter polarizações de S até menos S, S menos 1, você mata tudo, ela só vai ter duas helicidades, helicidade mais S e helicidade menos S.
Então, quando você introduz o discurso, aí quando você bota a massa diferente de zero, a mesma situação já fica diferente. Aí você vai ter polarização S, S menos 1, blá, 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 menos S mais 1, menos S. Então você já tem 2S mais 1 graus de liberdade. Então, a gente tem que ter cuidado, porque eu estou entendendo o que você está falando, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho que a relatividade não é só o grupo de Lorentz. Lorentz mais, quer dizer, mais estendida, é Poincaré. Quer dizer, quando você introduz a massa, se é zero ou não, quer dizer, quando você introduz o número quântico massa, seja ele zero ou não, você introduz ele na discussão, aí você começa a ver que nem sempre tudo tem que acontecer. Eu acho que era um pouquinho isso que eu acho que a gente deveria refletir também. Eu vejo, sabe, assim, não entendi muito o que você falou, sabe? Mas eu vejo que quando você tem um grupo, ele te dá a possibilidade. Sim, sim. A oportunidade de ter spin zero. Sim, sim. Agora você pode se virar Claro. no mercado e Claro. tiver uma dinâmica. Exatamente. Você tinha dinâmica, vai no mercado. Isso. Assim, então você chama de oportunidade. Então, quer dizer, eu acho que na física, onde existem as prescrições dos números quânticos. Então tem spin, tem massa, tal. Agora já te disse, olha, spin tem que ter. Então agora os outros números quânticos, você vai no mercado e metrado. Sim, sim. Faz o que você quiser. Então acho que a física ela um pouco, ela chama a gente para dizer, por que você não botou esse spin zero? Por que você botou? E às vezes ela diz, olha, talvez faltando Claro. um conceito mais fundamental. Você gosta tanto de quiralidade, mas falta um conceito. Vai buscar aquele conceito. Daí quando você vê aquele conceito, te abre mais oportunidade. Não, sem dúvida. Não, eu concordo com você. Só estou querendo assim, chamar a atenção, ter um raciocínio aí, né? Porque você domina essas coisas, mas um estudante que seja menos, esteja menos introduzido no assunto, o raciocínio, pois é, o raciocínio tem que levar em conta outros dados também no raciocínio. Não é só lembrar que quando a gente faz teoria quântica de campo, a gente começa com Lorentz para definir os campos, mas quem define as partículas é Poincaré. Então a gente não pode esquecer que Poincaré está em jogo. E Poincaré aí faz mudança de drástica. Poincaré, por exemplo, ele te diz que o grupo de Poincaré te dá spin complexo, te dá spin contínuo. Você pode ter spin aqui. Se isso É isso que eu ia falar, né? Não Eu não sei do spin, mas é a única forma por exemplo, se você encontrasse um número quântico contínuo sem ser momento, Sim. né, a representação para massa zero ia ficar estranha, não ia mais sair tão limpo o conceito de unicidade. Por exemplo, no grupo de Poincaré, você pode ter várias representações. Você tem, claro, as representações que encontraram aplicações físicas são as representações do spin inteiro ou semi-inteiro. Mas no grupo de Poincaré você pode ter spin, por exemplo, contínuo. Você tem representações com spin contínuo. Inclusive aquela discussão que tem das antáticos, né, a discussão aí do Jojai, né, é porque você, na verdade, você pergunta, será que tem alguma condição de eu encontrar algum sistema físico que cairia no setor contínuo dos spins do grupo de Poincaré? Então essa é uma discussão. Jojai vem com uma discussão nessa direção. Ele apresenta alguns resultados, tanto na matéria condensada. Há uns 3 anos atrás, não sei se foi 2 ou 3 anos atrás, eu mandei um paper para vocês, né, sobre a discussão. Inclusive, eu acho que eram os chineses que calcularam, foi um Science, eu não sei se foi um Science ou Nature, mas eles calcularam, inclusive, o potencial de anparticles. Se você tivesse objetos que estão no setor de massa contínua, porque o grupo quer dizer, a gente fala Lorentz, Poincaré, depois tem um grupo conforme. Em geral, na cabeça da gente, a gente pensa, grupo conforme, ele pede massa zero, não necessariamente. No grupo conforme você tem 2 tipos de representações. Você tem as representações de massa zero, mas você pode também ter representações de massa contínua. Ou a massa é zero, ou a massa é contínua. Então, você pode ir para o setor, em geral, o setor de massa, o setor de massa contínua, né, não faz sentido para nós. Aí ele vai para o setor, ele vai estudar justamente o que é esse setor de massa diferente de zero, né, e que não quebra a invariância de Poincaré, que não quebra a invariância conforme, e ele tira resultado. Então eu acho que a gente vive também procurando algumas representações físicas para esse setor do grupo de Poincaré, que são os spins contínuos. Mas a gente basicamente
só encontra em 4 dimensões os spins discretos em 3 dimensões, o pessoal que estuda ânimos, né? Por exemplo, como estudo de Chern-Simons em 3 dimensões, supercondutividade a temperatura infinita, né? Supercondutividade planar, ali os ânimos têm uma representação mais clara. Ali você pode ter spin, né, tipo contínuo, que são chamados sêmicos, né? Então, existem possibilidades. Agora, a gente não pode esquecer que o que está em jogo aqui, quando a gente fala de campo e partícula, é Lorentz e porcaria. Então, é a discussão. Agora, o que você está falando, Glória, é verdade. Se você tiver um modo, né, de pegar, por exemplo, dar uma física consistente para os spins intermediários, né, então não tem problema nenhum. Aqui o trabalho do Velo, o trabalho lá do Tesser, que mostram que esses spins menores, né, contidos na representação de spin maior, eles são não físicos, é porque está se baseando que aquele campo é um campo único. Se você agora começa a colocar outras situações, estudar campos e aglomerados de campos, aí você pode mudar a situação. Você estaria violando alguma das hipóteses, né, da demonstração que ele segue. Então, o que eu queria chamar a atenção, só para esse fato aqui, a gente consegue, então, produzir um power counting característico de uma teoria renormalizada, né, já que parece que agora, se a gente olhar ali para as potências divergentes, eu posso ter divergências, né, com 2 A's, quer dizer, se eu puser, por exemplo, qualquer gráfico de Feynman, a pergunta é, será que eu posso gerar divergências que não estão presentes no lagrangiano original? Então, quer dizer, aqui mostra que até 4 Ws eu posso gerar uma divergência logarítmica, né? Então, esse vértice aqui, ele está aqui e ele vai poder ser renormalizado, né, por essas divergências que são logarítmicas associadas a uma função de Green, vamos dizer, com 4 Ws externos. Depois eu posso ter 2 Ws, 2 A's, que são diversos, trivértices. Quer dizer, todos esses vértices aqui, eles estão dentro daquela expectativa que a contagem de potência nos dá. Então, tudo indica que, se a gente agora for estudar as divergências, né, a partir dessas funções de Green primitivamente divergentes, aí a gente vai ter todas as divergências que se incluem nesse termo, inclusive o termo de massa está aqui também. Agora a situação vai ser um pouquinho diferente, né? A gente vai olhar as identidades de Ward, e a situação vai ser um pouquinho diferente de Maxwell, porque no caso na eletrodinâmica usual, porque no caso da eletrodinâmica usual, o termo de massas, o termo de polarização do vácuo, né, do fóton, ele, apesar do power count indicar que ele é quadraticamente divergente, a gente já viu em outras situações, né, pela identidade de Ward, que ele fica logaritmicamente divergente. Agora, no caso do campo W, de novo, com 2 Ws nas linhas externas, a divergência é quadrática. Mas aí a divergência quadrática agora persiste. Eu não tenho identidade de Ward que me regule essa divergência. Por quê? Porque esse campo não é um campo de Gauge, ele se transforma como uma fase, né? Então, ele vai se transformar como uma fase, então eu não vou poder reduzir o grau de divergência. Mas esse parâmetro de massa, então, provavelmente vai ser renormalizado de uma forma independente. Eu vou ter renormalização da função de onda do W e a renormalização da massa. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a renormalização e vamos colocar as identidades de Ward para mostrar que as constantes de acoplamento se renormalizam todas iguais, né? Essa constante aqui não tem nada a ver com a constante de Gauge, quer dizer, constante de acoplamento de Gauge que está aqui, quer dizer, a gente tem vários tipos de vértices, então, em princípio, cada trivértice vai ter um contratermo, mas aí as identidades de Ward do campo W, né, do campo da eletrodinâmica vetorial, digamos assim, vão mostrar que a gente consegue normalizar tudo com a mesma constante de acoplamento. Depois, a segunda alternativa, que eu não falei aqui, mas que a gente, de repente, pode ficar como tarefa, na aula que vem a gente vê se dá para fazer ou não. A segunda alternativa seria introduzir a massa através de um acoplamento com o campo de Higgs. Então, a gente teria um setor que seria eletrodinâmica vetorial, eletrodinâmica escalar e Maxwell, com quebra espontânea de simetria. E aí, a ideal seria trabalhar, claro, no gauge RC, no gauge renormalizado, e não trabalhar no gauge unitário. Então, vou deixar essa questão aqui, agora realmente eu botei aqui, então a gente termina por aqui. Aí, pessoal, tem o seguinte, tem um feriado rolando semana que vem.
que é quinta-feira, né? Então, se vocês quiserem, se muitos de vocês podem querer viajar, mas se precisar, a gente pode, se quiser marcar alguma aula na quinta-feira, ou então, vocês... Oi?